Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Surf 360, detalhando absolutamente tudo do que rolou nessa etapa de El Salvador, a quarta parada desse calendário de 2025 do Circuito Mundial de Surf, dessa vez sem brasileiros envolvidos no Final Day, nas decisões e muito menos no pódio, mas também com boas notícias. Dois já estão garantidos naquela segunda metade do calendário, então a gente vai destrinchar absolutamente tudo a partir de agora, contando com a sua participação aqui pelo YouTube. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não perca absolutamente nada dos nossos conteúdos por aqui, também lá no Instagram, @surf360 underline. Já deixa eu colocar na roda por aqui meu parceiro Thiago Blum, que está chegando para falar bastante, principalmente desse Finals Day de El Salvador, meu caro Thiago Blum, com muitos aspectos históricos, uma decisão entre os homens 100% sul-africana, com o George Smith levando a melhor para cima do Matthew McGillivray, e na decisão feminina, o segundo título da Gabriela Bryan, a havaiana, entre as melhores do mundo do circuito mundial, batendo a australiana Isabella Nichols e pulando a vice-liderança. Vamos começar então por essa final masculina, meu caro Thiago Blum, com o experiente George Smith voltando ao top 5, garantindo a 7ª vitória dele no circuito mundial, e nessa final, para lá de especial, obviamente, para a África do Sul, com dois surfistas do país envolvidos. Tudo bem, Blum? Um abraço. Fala, Mal, beleza? Pessoal ligado aqui no canal. Pois é, foi um campeonato com muitas nuances, Mal. Com altas ondas, com muita espera, com ondas em baterias que vieram e faltaram. Então, essas nuances mexeram muito nesse campeonato. Foi um campeonato realmente muito interessante. Os surfistas colocados desta vez numa condição de muito calor, né? A gente que vinha... Esse campeonato tem sido, esse tour desse ano tem tido essa característica. Saímos do calor do Havaí para o calor do deserto, que também tem muito frio, com água gelada da piscina. Depois fomos para Portugal, muito frio, com água muito fria, e agora muito calor. Depois agora o pessoal já vai para a Austrália também de novo com frio. E esse campeonato foi especial porque, como você disse, teve um desfecho no masculino que nunca tinha acontecido, uma final inédita na elite, entre dois sul-africanos, Matthew McGillivray e George Smith. O George com uma história incrível, fazia 8 anos que o George não vencia um campeonato, voltou uma final, depois de ter eliminado o líder do ranking, o Ítalo Ferreira, numa bateria incrível. O Matthew, pela primeira vez numa decisão, para mim, os dois melhores surfistas do evento, realmente que souberam lidar com essas nuances que eu falei, conseguiram surfar com inteligência, com muita tática, foram competidores muito inteligentes, e dessa vez também teve polêmica, Mal. Também teve polêmica nesse campeonato, foi mais uma nuance, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas realmente foi um campeonato muito interessante. No Finals Day do masculino, 2 sul-africanos contra 2 surfistas de San Clemente, São Clemente, que você conheceu recentemente, aí esteve na Califórnia, daquela geração de americanos que tem aparecido no circuito, né? O Cole Houshman, derrotado pelo George Smith, e o Crosby Colapinto, que teve uma trajetória bem interessante também nesse campeonato. O Crosby, que perdeu as 2 primeiras etapas por estar lesionado, precisando de resultado, chegou até a semifinal, só não venceu o Matthew, mas foi muito interessante de ver. E em relação aos brasileiros, a gente vai falar agora, Mal, você puxa os assuntos aí, mas também, como você disse, com bons resultados. O Ítalo chegando ao 4º bom resultado dele, né? Já vinha de um título, um vice-campeonato em 3º lugar, e eu costumo dizer que para se manter muito com regularidade, chegar pelo menos até as quartas de final, e o Ítalo chegou pela 4ª vez nessa condição. Disparou ainda, está bem tranquilo na liderança do ranking, mostrando um surf muito progressivo, passando por uma bateria muito legal, que o Brian Pérez, eles se reencontraram, né, o local de El Salvador, o local hero de lá. Ano passado o Brian tinha vencido, o Ítalo deu troco, falou, pô, aqui é Brasil, não vem com história não, tudo bem, El Salvador muito legal, sou muito bem recebido, mas aqui é Brasil. O Iago, da mesma maneira, foi eliminado numa bateria contra o Matthew, realmente que as ondas não se apresentaram tanto na bateria, e aí realmente o Matthew foi mais inteligente.
O Miguel, a mesma coisa, né? Contra o Cole Hauschmann. O Miguel conseguiu um terceiro, quinto lugar, então realmente também dispensando aquele resultado ruim que ele teve lá em Portugal, está bem colocado. Então eu acho que foi uma etapa muito interessante. O Salvador se solidificando ali como um dos principais locais do Tour, né? Então, altas ondas, e só um detalhe, quando chegaram no round de 32, no antepenúltimo dia de competição, que foi quinta-feira, todo mundo falou, pô, o mar tá muito parecido com o J-Bay, né, com a África do Sul, aquelas direitas bem longas, um terral absurdo no começo do dia, e aí quando falaram isso, algumas pessoas já colocando o Metzel, que é de J-Bay, e o George, sul-africano, muito acostumado lá com as ondas de J-Bay, já venceu etapa por lá. Todo mundo falou, pô, vão abrir os olhos para os sul-africanos, e realmente eles conseguiram se adaptar muito rápido nessas condições e chegar até a final. E a caminhada dos dois até a decisão deixa muito clara essa ideia de que foram merecedores dessa vaga na final. O Matthew McGillivray faz barba, cabelo e bigode na família Colapinto, né? Porque ele passa pelo Griffin no round 32 e depois elimina o Crosby também na semifinal. E aí, conhecendo o Ítalo Ferreira, certamente está engasgada ali na garganta dele essa derrota para o George Smith nas quartas de final. Passou por outro brasileiro também nesses enfrentamentos homem a homem, eliminando o David Silva no round 32. E o George, então, voltando a vencer na elite do surf mundial. Resultado esse que coloca o sul-africano na quinta colocação do ranking. A gente já vai passar essa situação de momento, mas o George Smith pulando então para a quinta colocação e chegando nesse momento aquela condição dos 5 classificados ao WSL Finals. E aí a gente falava dos brasileiros, Thiago Blum. Diga lá. Não, só para completar a história da África do Sul, né? Já tinha acontecido em 1984 uma final entre os sul-africanos, mas não era nesse formato, faz muitos anos. E o cara que ganhou essa etapa em 1984 foi o Shaun Thompson, que é o único sul-africano campeão mundial. É o único cara que conseguiu ser campeão mundial. O George tem um vice-campeonato, né? E o Shaun Thompson se pronunciou antes da final, colocando, pô, que dia histórico para o nosso surf, que esses caras inspirem mais ainda o surf sul-africano, que tem bastante tradição, mas realmente foi um dia histórico para a África do Sul, esse país que tem só dois competidores na elite, e esses dois conseguiram chegar. É um fato realmente que vai ser difícil de se repetir, e o George, como eu disse, já foi vice-campeão mundial, é o cara mais experiente do Tour no momento, né? Depois da saída do Kelly, é o cara que tem mais idade, mais tempo de Tour, e depois de 8 anos chegar numa final, ele fez uma festa muito incrível. Tinha o outro George Smith, normalmente a gente vê um cara mais sisudo, mais sério, até às vezes meio ranzinza e tal, mas ele estava absolutamente louco, né? Maluco por ter conseguido voltar a uma final e conseguir um título. Mas desculpa te interromper aí, toca. Não, imagina, mas é exatamente isso, né? A comemoração do Jory ontem, de fato, chama atenção, porque ele é um cara que geralmente fica à parte, né, do restante da galera do CT, fica mais com os familiares, com a esposa, com o pai. Então, ontem foram as duas principais lembranças que ele teve naquele primeiro momento, né, de poder dedicar já logo na primeira entrevista o título, obviamente, a todos os familiares, mas especialmente à esposa e ao pai dele. 1984, como você disse, ainda numa outra época, né? Não era nesse formato de competição mundial, uma era aberta do surf. Como a gente faz essa distinção também na história do tênis, havia também essa distinção no surf, então ainda num outro formato, numa outra modalidade, numa outra competição, tivemos essa final sul-africana lá em 1984. E aí, Blum, é o seguinte, daqui a pouco eu quero te ouvir sobre a polêmica, mas falando dos brasileiros, tivemos Ítalo Ferreira, Iago Dora e Miguel Pulpo, que chegaram às quartas de final, como você muito bem destacava. Na repescagem, só Ed Groge acabou ficando pelo caminho, o restante dos brasileiros avançou a essa fase mata-mata, aos enfrentamentos homem a homem, e depois, pouco a pouco, foram caindo. E aí, resultados importantes para o Iago Dora e para o Ítalo Ferreira, que já fizeram o corte. Então, nesse momento, no top 5, nós temos Ítalo Ferreira ainda na liderança, vai para a perna australiana, pelo menos para essa primeira disputa para Bells, com a lycra ainda amarela.
O Ethan Ewing aparece na segunda colocação, o Iago Dória é o terceiro. São os três que já fizeram o corte, inclusive os únicos três. No feminino, ninguém ainda matematicamente conseguiu já garantir a participação na segunda metade do ranking. Claro, né? Só uma questão matemática, a gente já sabe que as primeiras colocadas ali, só por uma tragédia agora na perna australiana, ficarão fora no masculino, então, Ítalo Ferreira, Ethan Ewing e Iago Dória. A gente tem ainda, dentro da zona de corte nesse momento, Miguel Pupo, que é o sétimo colocado, ganhou 3 posições com essa quinta colocação. Felipe Toledo é o 11º, o Ian Gouveia é o 18º, e aí a gente fecha os brasileiros que nesse momento, então, avançariam a segunda parte do calendário. Fora do corte nesse momento, né, para a disputa do Challenger Series. O João Chumbinho, que é o primeiro ali depois do corte, é o 23º colocado. Alirro Muniz, 28º. David Silva é o 29º. Samuel Pupo é o 32º. E o Ed Groja na 33ª colocação, Blum. E aí, esses chegam pressionados agora para a etapa de Bells, que é a primeira, mas para toda a perna australiana, cientes da necessidade de bons resultados, né? Exato, Mal. Vamos destrinchar um pouquinho esse ranking e falar um pouquinho de cada um desses surfistas brasileiros nessa etapa de El Salvador. Para começar, dizer que esses três caras que estão já no corte, deixar bem claro que é a regularidade que fez, né, colocá-los nessa condição. O Ítalo e o Iago têm vitórias, mas você vê como o Ethan Ewing, que não tem título nessa temporada, está na segunda colocação. Por quê? Porque é um cara muito regular, um cara que sempre se coloca ali nas finais. É difícil tirar o Ethan dessa situação e também merecidamente estão ali. Quem saiu dessa, quer dizer, ainda está ali no top 5, mas não garantiu essa posição ainda, é o Barron Mamiya, que venceu em Pipeline. O Barron, cara, é aquele cara que melhorou demais, tem crescido muito o surf dele de linha, não em condições de ondas de consequência, como Pipeline e Tiahupo, onde ele é expert, um cara sempre favorito. Ele melhorou muito, mas eu ainda não o coloco para terminar o circuito no top 5. Ele vai se manter ali entre os primeiros e tal, mas eu não aposto que ele vai ser um cara para brigar no top 5. Aos poucos eu acho que ele vai caindo de posições ali, vai baixando no ranking. Então, cara, fica essa situação de dali para baixo, do sexto, do sétimo para baixo, tem essa questão que vai se equilibrar muito para ver quem vai brigar pelas posições mais de top de ranking mesmo, para ficar no top 5 lá no final da temporada. Falando de Felipe Toledo, foi um dos caras que sofreram com a condição do mar. Foi a última bateria do round 32 dele contra o Alan Cleland, uma bateria que o mar descansou. Houve muitas baterias, Mal, que aconteceu isso. As baterias todas, por conta da janela, eles esticaram a janela até o último dia, então grande parte das baterias foram disputadas em 35 minutos. Então houve tempo para que as coisas acontecessem dentro das baterias. O Felipe foi um dos caras que foi prejudicado, porque ele não veio muita onda para ele largou na frente, mas o Cleland foi o cara que conseguiu 2 ondas de maior qualidade que pudessem dar a ele uma média maior, e o Felipe realmente só perdeu por conta disso, né? A gente sabe, se o Felipe disputar uma bateria, 30 baterias contra o Alan Cleland, ele vai ganhar 28, 29, né? Mas é aquele negócio. Naquele momento, o Cleland teve mais oportunidades e ganhou. Faz parte, acontece. A mesma coisa aconteceu com o Samuel na bateria contra o Iago. Era uma bateria, a primeira do dia, né? Que a gente sempre fala que é uma bateria em que o mar está acordando, que os juízes estão vendo o que está acontecendo. O Samuel boiou por muito tempo, e para o Samuel é uma questão que vai acontecer mais um obstáculo para ele se defender e conseguir escalar o ranking para se manter na elite sem cair de novo para o Challenger Series. Com o ranking ruim, ele vai pegar sempre caras bons. É a segunda vez seguida que ele pega o Iago, né? Em Portugal, os dois já tinham tido uma bateria bem complicada, em condições completamente diferentes, mas uma bateria difícil. O Iago venceu. E agora o Iago venceu de novo. Então o Samuel tem essas questões aí de ranking. O mesmo acontece com o Ed Groja. O Ed, dessa vez, ficou já na repescagem, como você falou, foi o único brasileiro que ficou por lá. Vai ter que se recuperar os dois. Samuel e Ed vão ter que fazer mágica para voltar a escalar esse ranking. Está bem difícil. E aí entra a questão mental também, a pressão, mais um componente que
são componentes que mexem com o atleta e tal, e então realmente uma situação, são situações para os dois bem complicadas. DVD não conseguiu surfar que eu achei que ele fosse surfar nesse campeonato, infelizmente não conseguiu um bom resultado. Chegamos no Alejo. Bom, Chumbinho e acho que quem teve mais em nono lugar, o Chumbinho e Alejo. O Chumbinho, numa bateria bem equilibrada, não conseguiu vencer contra o Itanil, e era uma bateria bem difícil, mas os dois surfaram muito bem, e na diferença ali foi uma diferença, foi parelho, e o Chumbinho acabou na nona colocação, tá, como você falou, na porta ali, e são 3 etapas que eu acho que agora a perna australiana, o Chumbinho é um cara que dá para apostar bastante, que, principalmente Margaret, que é um mar pesado, é um cara que se adapta bem a essas condições. E aí chegamos na polêmica. Alejo Muniz, né? O Alejo precisando de resultado. No round 32 fez uma bateria incrível contra o Bero Mamiya, virou a competição na última onda, no último momento, realmente com muita pressão, com muita força. O Alejo realmente é um cara com uma resiliência absurda. A gente sabe que não dá o braço a torcer, é um cara que luta até o último segundo, e contra o Mamiya foi assim, avançou para as oitavas. Chegando nas oitavas, um confronto contra o Cole Hausmann. Difícil. Gufi, Cole Hausmann contra o Alejo regular. Bateria muito parelha, e no final, na última onda do Alejo, o Alejo precisando de 7,34. Faz a onda, vibra, todo mundo fala, pô, vai virar, não vai virar, fica aquela expectativa. Para variar, a nota demora, não sai, e qual a nota que é dada? 7,33. 0,01. O que fez que a bateria ficasse empatada. Pode todo mundo vir querer falar para mim, Mal, não, coincidência, pô, as notas. Cara, coincidência para 0,01, eu não consigo, eu sou de humanas, a gente fala que a gente é jornalista, mas eu não consigo entender essa matemática. Numa boa. Não é que ele precisava de 7,34, deram 7,20, deram 7,10, deram, ou saísse um 7,40. Exatamente um 7,33, cara, na moral, com todo respeito, não querendo encontrar sacanagem, não querendo... É uma matemática que tão precisa que exatas não tem essa precisão. Mesmo sendo matéria de exatas, não dá para ter essa precisão. E ainda mais, Blum, ainda mais quando essa nota ela demora a ser divulgada, né? Então, porque se é algo automático, a gente pode até pensar de que, de fato, ali houve o consenso das notas, a matemática jogou para isso. Mas a partir do momento em que ela demora a ser divulgada, você abre esse precedente. Então, a gente sabe que às vezes a demora, aí fazer o que um advogado do diabo para a WSL, para os juízes, não defendendo, mas só para todo mundo entender, a gente sabe que existem comparações, né? Quando é uma onda de final da bateria, acho que ali faltavam 3 minutos, 4 minutos, algo assim, por aí, se foi comparar, a onda do Alejo deve ter sido comparada com as ondas do próprio Alejo, né, para ter uma base, e do adversário. E aí o que pegou para mim também é que a primeira onda do Cole Hausmann foi um 8,5. Cara, não, porque tudo bem, foi uma onda boa, bem surfada, dentro daquela questão das comparações também, mas a gente viu outras ondas, por exemplo, a onda do George Smith contra o Ítalo, que tinha sido um pouquinho... foi um outro round, que foi um 8,67, o George debulhou a onda, destruiu a onda e foi 1,67 mais do que essa onda do Cole. No próprio round de 32, o Miguel fez uma onda também de 8,5, que foi uma onda muito mais bem surfada. Então, as comparações. E o que fez a diferença? Porque os dois, Cole e Alejo, chegaram numa decisão empatados, e aí a gente sabe que a onda a nota mais alta faz a diferença no desempate e tal. Realmente o Alejo ficou bravo no começo, depois, quando saiu da água, ele estava tranquilo, e realmente o Alejo é um gentleman, um cara que sabe competir, sabe entender as situações, mas realmente faz muita diferença, cara, porque se o cara vai para as quartas de final, primeiro, já aumenta a pontuação dele, é óbvio, e a chance dele chegar numa semifinal, quem sabe numa final, é uma decisão que impacta na temporada inteira do cara. Se o cara, hoje o Alejo tivesse com a pontuação de quinto lugar ou de terceiro lugar, porque ele ia enfrentar o
o Miguel, poderia ter ido para a semifinal e de repente até melhor. Ele poderia estar dentro da bolha do corte, ir para a Austrália com outro pensamento, com outra vibração, com outra mentalidade. Então é um resultado que impacta na carreira, na temporada do cara, né? De novo, falando do Alejo, a gente sabe que é um cara que tem um foco absurdo, uma resiliência incrível. Ele vai, com certeza, capitalizar esse problema, essa situação, para dar mais energia para ele, mais motivação. Mas, cara, se der um resultado, tirar um resultado do cara que poderia mudar o rumo da história dele, é realmente incrível. Eu não consigo entender essa matéria de exatas, cara. Já não gosto de matemática, nunca gostei de matemática e agora, quando fica com essas coisas de nota, eu fico mais louco ainda. Mas eu não consigo entender um 7,33 cravado para empatar uma bateria e levar para o desempate. É muito louco. E ainda teve o juiz que nessa nota 8,5 para o Cole deu nota 9, hein? Um dos juízes ainda deu uma nota 9 cara. altíssima, completamente ali acima do que a gente já imaginava na hora. Se não me engano, não houve nota 9 no campeonato para o masculino. Teve no feminino, foi a Gabriela Bryan. Acho que ninguém tirou 9 no masculino, cara. Posso estar enganado. Teria que ver bateria por bateria ali, mas eu acho que não teve nota 9, cara. E ainda um dos juízes, esse do País Basco, deu uma nota 9 para o Cole nessa onda. E aí, Blum, eu sou péssimo também em matemática. Obviamente que nós, jornalistas, evitamos qualquer tipo de conta, mas essa conta aqui é até que simples, né? Vamos lá. O Alejo tem 7.310 pontos nesse momento, é o 28º colocado. Ele soma 3.320 pontos com essa nona colocação. Melhor posição dele no campeonato até hoje, até agora. Em El Salvador, exatamente. O Seth Muniz, que é o 22º colocado e é o primeiro acima do corte, tem 8.235 pontos. Ou seja, de um para o outro, menos de 1.000 pontos. Se o Alejo tivesse avançado às quartas de final, ele teria somado pelo menos 4.745. Ou seja, o Alejo, se ele passa pelo Cole, hoje ele estaria dentro do corte. Avançaria a segunda parte do calendário. Agora chega nessa condição ainda de precisar de bons resultados para seguir na competição, mas é isso. Mais 3 etapas para os brasileiros que estão abaixo ali do corte tentarem essa classificação, garantirem a vaga. E detalhe, como eu disse, o Cole foi a semifinal. O Alejo poderia ter ido à semifinal. Né? Enfrentaria o Miguel depois. Nas quartas. Bom, vamos lá então, Thiago Blum. Agora para a chave feminina, falando já dessa decisão entre a Gabriela Bryan, a havaiana que conquistou o título, segundo dela no circuito mundial. A primeira vitória havia sido na temporada passada em Margaret River. E a Gabriela que fez a segunda decisão em El Salvador. No ano passado ela foi derrotada pela Caroline Marques, agora conquista o título, derrotando a experiente australiana Isabella Nichols. E aí, numa história legal também, que foi citada pelo Bocaiúva na transmissão do Sport TV, a irmã gêmea da Isabella Nichols estava casando ontem. E aí, como ela avançou a decisão, ela não pôde acompanhar o casamento da irmã gêmea. Obviamente, queria o título para dedicar toda a família, mas chegou a decisão, resultado já importantíssimo para a Isabella, que chega à primeira final nesse ano de 2025, e a Gabriela se colocando ali mais uma vez no top 3. Está na segunda colocação entre a Caitlin Simmers e a Molly Piccolo, meu caro Thiago Blum. Coisas do esporte de alta performance, né? Perder o casamento da irmã gêmea para disputar uma etapa do circuito mundial, trabalhando e tal, e realmente ela falou que devia estar com a faca nos dentes. Já que eu tô aqui, eu vou até a final, eu não vou dar mole não, eu vou perder o casamento, mas eu vou voltar com um troféu. E com certeza agora a Isabela vai voltar para o país dela, né, que vai ter a perna australiana, vai poder reencontrar a família, talvez não tão rapidamente a irmã, que eu acho que a irmã vai viajar, né, lua de mel e tudo mais, mas vai poder chegar com o troféu lá e com certeza depois da festa de casamento vai ter uma outra festa por conta do resultado da Isabela. E em relação a Gabriela Bryan, cara, que surf dessa menina, que surf, absurdo, pressão, muita colocação. Power, né? Power surf, colocação nas manobras, surfando de frente para a onda, né, como regular. A Gabriela tem um potencial incrível. No meio do caminho, tirou a Caitlin Simmers, né, a líder do ranking, campeã mundial, sempre favorita. Então, a Gabriela, eu acho que entra na briga pelo título mundial esse ano, cara, porque vão ter mais 3 etapas agora.
de direitas, que para ela é muito bom, na segunda metade, se colocando ali entre as 5 melhores, indo para a feed, cara, com esse potencial, ela é havaiana, está acostumada com ondas de consequência, ondas poderosas. A Gabriela realmente está com um ano incrível. Não me surpreendeu, mas, cara, encheu os olhos. O surf dela de recuperação em uma das baterias, foi inclusive na final, ela perdeu a prancha com a quilha quebrou. Mesmo assim, ela voltou com tudo. E um detalhe também específico dessa etapa, Mal, como era longe, né? O line-up fica muito longe, né? Como o trabalho de remado, o trabalho físico das meninas e dos meninos não teve o auxílio de jet ski. Então, cara, você fazia ondas muito longas trabalhando perna e depois tinha que fazer aquela remada completa até o ponto do line-up onde as ondas quebravam. Quer dizer, em baterias mais longas também nesse último dia, né? Sim, então realmente exigiu bastante. Pelo menos, né, no Finals Day dessa vez foram só 2 baterias para cada competidor que chegou à final, né? Porque foi só semifinais e finais. Mas realmente o trabalho físico e teve que funcionar. E a Gabriela, cara, uma pressão nas pernas, uma força nas manobras, pé de trás, realmente de encher os olhos, se colocando, como você falou ali, entre os dois nomes mais badalados, né? Entre Kathleen Simmers e Molly Picklum. Realmente eu coloco a Gabriela com grande potencial, com chances de ser uma nova campeã mundial por aí nos próximos anos, ou de repente até nesse ano. Somando então essa segunda vitória dela no circuito mundial, e aí para a gente fechar também, meu caro Thiago Blum, né? Tivemos ali o título da Gabriela para cima da Isabella Nichols, chegaram às semifinais justamente as duas, até então as duas primeiras colocadas, né? A Gabriela passou pela Caitlin Simmers e a Isabella Nichols, numa semifinal australiana, eliminou a Molly Picklum. A Molly, inclusive, era a única com possibilidade de tirar essa liderança, a lycra amarela, da Caitlin Simmers, mas como acabou ficando pelo caminho na mesma fase, não só não tirou a liderança da Caitlin, mas também perdeu essa vice-liderança do ranking feminino para Gabriela Bryan. E falando da Luana Silva, que agora está, de certa forma, né, sozinha entre as mulheres depois da decisão da Tatiana Weston Webb de se retirar dessa temporada, a Lulu, nas 4 etapas até agora, sempre caiu nas oitavas de final, nunca passou dessa fase. Compreensível resultado em El Salvador, porque foi eliminada justamente pela líder do ranking, a Caitlin Simmers. Mas para Luana Silva, Blum, me parece um cenário próximo do que você destacava no feminino, do Samuel Pupo e do Ed Groja. Vão ter que roer o osso agora nas 3 etapas australianas para tentar essa classificação à segunda metade, né? Exato. No feminino é o que eu falo todos os vídeos aqui, já estou me tornando até repetitivo. É mais difícil ainda, né? Porque são só 10 meninas que... Não, nesse ano acho que são mais, né, Mal? São 12, se não me engano. Você confirma para mim? Nesse ano são 12, são 10. São 10, mas as 4, da 11ª à 14ª... São 10, se não são me... 10. São 10, mas acho que da 11ª para a 14ª se classificam diretamente. As 10 seguem para a disputa do título mundial na segunda metade, mas a 11ª e a 14ª se classificam direto para o ano que vem, porque vai ter um aumento de número de meninas na próxima temporada. Então tem essa... Inclusive mais vagas também via Challenger Series, né? Exato. Então a Luana vai ter que, como a gente fala, vai ter que roer muito osso. É muito apertado, cara, e as meninas estão surfando muito bem, é muito equilíbrio, não tem um favoritismo, tirando as meninas que estão mais para frente, é um equilíbrio muito grande. Você vê, por exemplo, o Tyler Wright, que tinha vencido etapa, já venceu etapa nesse ano, deu uma caída no ranking. Sally Fitzgibbons, que tem muita experiência, fica naquele vai e vem de Challenger e CT. Caroline Marks mesmo não consegue, nessa etapa não foi bem, não chegou nas finais e é sempre uma das favoritas. Então existe um equilíbrio, principalmente do da terceira, quarta colocação para o meio ali, precisa vencer, né? Então aí pega a campeã mundial, precisa derrubar a campeã mundial, precisa derrubar a Molly Picklum, precisa derrubar a Caroline Marks. Cada bateria não tem sossego. No masculino também não tem. Você vê o Felipe perdendo para o Alan Cleland, né? É a questão de oportunidade, mas você tem que fazer uma coisa no feminino ainda, uma coisa mais diferente ainda para conseguir um resultado expressivo e uma escalada no ranking, né? E no caso, a Luana está em que lugar agora, Mão?
A Luana, nesse momento, é a 14ª colocada. Então, ela está numa região ainda bem possível. Ela conseguiu 4 nonos, mas para escalar precisa chegar numa semifinal, numa final, de repente conseguir um título, que é realmente muito difícil. A Luana tem potencial, mas realmente a concorrência é muito grande. Então, eu acho que tem que fazer Finals Day, tem que chegar numa semifinal, e ela tem 3 etapas para isso aí, para recuperar e se colocar entre as 10, para depois, numa segunda metade, aí sim, pensar numa escalada ainda maior. Eu acho que é possível. Está em 14º lugar, é possível conseguir 4 posições aí. Mas realmente, Bells, Gold Coast, que a gente não falou, né, Mal? Gold Coast que não vai ser em Snapper Rocks. Pode acontecer que volte ainda para Snapper Rocks, mas a WSL mudou o cenário para Burley Heads por conta do ciclone tropical Alfred, que mexeu ali no fundo de Snapper, as ondas não estão boas por lá. Então, Bells Beach, Burley Heads e depois Margaret River são ondas de direita. A Luana regular também tem essa facilidade de surfar de frente para a onda, mas vai ter que dar resposta, senão vai ter que voltar lá para o Challenger Series e realmente escalar toda aquela montanha de novo para voltar para a Elite. Top 5 desse momento no feminino, então a Caitlin Simmers vai mais uma vez para a Margarete com a lycra amarela de líder do ranking. Né? No Austrália, isso. Desculpa, Bruno, você me corrigiu. Eu falei Margarete, né? Bells, isso, perfeito. Vai para Bells com a lycra amarela, a Margarete só depois. A Margarete vai fechar essa perna australiana e justamente vai definir quem avança, quem vai para o Challenger Series. Então, a Caitlin Simmers na liderança, a Gabriela Bryan a segunda colocada, a Molly Picklum é a terceira, Caroline Marques, campeã mundial e campeã olímpica na 4ª colocação, e a Tyler White fechando, então, esse top 5 e sem descanso, hein, Thiago Blum? Você não vai ter muito tempo para respirar, não, porque a janela de Bells já começa nessa semana, dia 18, né, sexta-feira na Austrália, para nós aqui no Brasil, já na quinta-feira, dia 17. Então, respira aí rapidamente. Em breve a gente está de volta por aqui para falar também dessa etapa de Bells. Fechado? Respira e não vai dar para dormir, né? São aquelas etapas que a gente atravessa a madrugada. Bells, mais uma vez, com a tradição da Páscoa, né? Sempre os campeonatos em Bells são durante a Páscoa. Mas estamos aí. Como diria Everaldo Marques, dormir é para os fracos. Vamos lá, rapidinho para fechar. Quem vai badalar o sino de Bells? Nossa, cara, agora você me pegou. Te peguei de surpresa, é assim que eu gosto. Vai rapidinho, rapidinho, não tem muito tempo para pensar. Eu vou apostar num brasileiro e num gringo, tá? Para dar uma... Tá. Quero ver o Felipe Toledo ser campeão de novo em Bells, torcendo por ele, e claro, para os brasileiros. E entre os gringos, cara, eu vou colocar Jack Robinson. E no feminino? No feminino eu coloco Caitlin Simmers como a principal favorita. Caitlin Simmers, tá bom. Eu vou apostar no Ítalo Ferreira e aposto na Tyler White. Fechado? Depois a gente confere. Todos esses caras que a gente falou, só o Jack que não venceu por lá, mas a Caitlin já venceu, a Tyler já venceu, Felipe e Ítalo já venceram por lá. Blum, a gente volta em breve então, fechado? Abraço. Fechado. Grande abraço, fiquem ligados, hein? Aqui no YouTube do Surf 360 e também lá no nosso Instagram, @Surf360_. Aloha, valeu galera, até a próxima.